Atos dos Apóstolos, abre no capítulo 1. O que é Atos dos Apóstolos? Né? Quando você lê Atos dos Apóstolos, quem teve a oportunidade de ler, vai entender que há muito mais atos do Espírito Santo do que atos dos apóstolos. Os apóstolos mesmo fizeram pouco ali, né? O Espírito fez tudo, né? Mas no grego, né? Tom, praxis, apóstolo, a prática dos apóstolos, aquilo que os apóstolos fizeram. Esse livro ele tem uma datação entre 62 e 65 depois de Cristo. Ele começa com a narração da ascensão do Cristo, Cristo ter ascendido, ter subido aos céus, né? E por que essa datação é importante? Porque em 70 depois de Cristo, o templo ele foi destruído e não há menção em Atos dos Apóstolos da destruição do templo. O templo ainda estava lá. Então, os historiadores dataram de aproximadamente 62 depois de Cristo. Porém, existem alguns outros historiadores que dizem que, por referências que há de Flávio Joséfo, quase Ctrl-C, Ctrl-V de algumas coisas, eles datam uma parte de Atos para o segundo século, para a metade do segundo século. Então, em 150 depois de Cristo, talvez uma parte. São 28 capítulos aproximadamente, né? Nessa divisão que nós temos, né? E ele vai tratando como ponto de vista de Lucas acerca dos acontecimentos dos apóstolos. E ele dá também, para quem não conhece, é muito importante você ter essas informações, porque quando você for ler, isso vai ajudar você a desenvolver melhor o que está acontecendo na sua cabeça. Por exemplo, a visão que Atos dá do apóstolo Paulo é completamente diferente da visão que ele tem de si mesmo. Atos vai mostrar para você uma face do apóstolo Paulo que você não consegue encontrar nas cartas. E ele é endereçado, o livro de Atos, ele é um livro só, um pergaminho só junto com Lucas. Por isso que os historiadores chamam de Lucas Atos, porque é um pergaminho só. Ele é uma continuação. Então no capítulo 1 de Lucas você vai ver, se você quiser depois pesquisar, você vai ver que ele está endereçando essa carta, esses escritos, ao excelentíssimo Teófilo. Se você for traduzir do grego, Theo, Deus, Filo, ama, né? Então Teófilo não é necessariamente alguém. Aquele escrito é um tipo de personalidade às vezes, né? Alguém que ama Deus, foi interessado para alguém que ama Deus. Esses escritos foram escritos para aqueles que amam a Deus. Não há conhecimento de quem seja esse Teófilo que o autor de Atos escreveu. Quem era o autor de Atos? O autor de Atos era Lucas, nascido na Síria, precisamente no noroeste da Síria, numa cidade chamada Antioquia. Então ele não era alguém que era de Jerusalém ou de qualquer cidade de Galiléia adjacente. Ele vinha de um estrangeiro. Era um estrangeiro de fala grega, possivelmente um gentio. Quem era gentio? Alguém que não era convertido ao judaísmo. Então Lucas também era fruto da palavra que estava percorrendo ali todo o perímetro da Ásia e da Europa. Ele também era fruto desse evangelho que alcançou essas pessoas. Então a identidade mais comumente aceita do escritor é Lucas, um falador lá da língua grega, porém de Antioquia, da cidade na Síria. Então ele era sírio, né? E aí os sírios, né, eles não são cristãos na maioria, né? Eles eram de diversas religiões ali. Dificilmente você encontrava um sírio que era judeu, né? Então, tanto que alguns acontecimentos, por exemplo, aquela mulher sírio-fenícia, ela não comungava, né? Ela não participava da genealogia dos judeus, ela não fazia parte da facção religiosa dos judeus. E ela dizia que ela comeria das migalhinhas que cairiam da mesa, porque ela não era da mesma religião. Eles tinham um senso, hoje como a gente tem esse senso hoje, paternalista, nacionalista, de que o país é Brasil, aí vai ter rivalidade com outros países. Lá era em relação à religião, cada país ele tinha uma religião e de alguma forma eles se tornavam rivais ou competidores, né?
com cada um com a sua religião. Mas Lucas não, Lucas achou um caminho diferente. Lucas ele era sírio, né, de Antioquia, mas falava grego, né, provavelmente diz a tradição que ele era um médico, e algumas coisas que ele diz, né, tanto em Lucas como em Atos, dá a entender que ele era um médico ou que era alguém que de alguma forma era envolvido com a medicina, né, e ele comungava, né, da crença de Paulo. Vamos abrir no capítulo 1. Acho que eu consegui dar um panorama razoável acerca do que está tratando Atos, né, da onde que é. Foi escrito provavelmente em Roma, que foi o último endereço de Paulo. Não se tem base comum entre todos os teólogos de que ele foi escrito em Roma, mas é comumente aceito que boa parte dele provavelmente foi da perspectiva de Roma para o ao redor, né? Então ele estava escrevendo de Roma ou de alguma cidade ali, olhando ao redor, tá? Vamos lá, capítulo 1 de Atos. Se vocês quiserem depois também ler o início de Lucas, vocês também vão conseguir compreender a quem que ele estava endereçando e por que ele achou importante relatar isso. Aí você me pergunta, John, bom, Jesus pela datação normal, ele nasceu em 4 depois de Cristo. É isso aí, no outro dia eu explico por que Cristo nasceu depois de Cristo. É um erro no calendário, né? Enfim, o livro de Lucas foi escrito em 62, por volta de 62 depois de Cristo. Cristo morreu por volta de 37 a 38 depois de Cristo. Então há uma distância, John, razoável entre o fato e, de fato, a escrita daquele fato. Ou seja, há uma distância entre o que ocorreu de verdade, que foi olhado, aquilo que foi visto, aquilo que foi de alguma forma memorizado, do dia em que o sujeito, com a data em que o sujeito escreveu o livro de Atos. Há uma distância. Bom, se você for pegar para você fazer comparações bibliográficas, o Novo Testamento ele vai estar pelo menos a uns 10 patamares de qualquer livro da literatura mundial. Por quê? Por exemplo, qualquer escrito de Platão, qualquer escrito de Sócrates, ninguém duvida que Sócrates e Platão existiu, né? Isso não é uma discussão no meio da filosofia e da teologia. Mas qualquer escrito deles foi escrito pelo menos 1800 anos depois do relato do acontecimento do nascimento dessas pessoas. Se você for pegar Epanimenes, que é também um dos pais da filosofia, os escritos de Epanimenes foram escritos pelo menos 2000 anos depois do nascimento dele. Ninguém duvida que, por exemplo, Aristóteles tenha existido, que os caldeus tenham existido, mas todos os relatos de Aristóteles e dos caldeus, de um povo, foram escritos 1200 anos depois. A gente está com o Novo Testamento com 30 e poucos anos de diferença em relação ao fato acontecido. E isso dá uma veracidade histórica absurda. Isso dentro do campo científico, principalmente dos relatos de Lucas, que os relatos de Lucas ele dá um monte de geografia, ele dá um monte de lugares. Por exemplo, existe um lugar chamado Cilícia, que é citado em Atos 1. Esse lugar chamado Cilícia só passou a ser chamado Cilícia porque Vespasiano, em 60 depois de Cristo, foi lá e restaurou esse lugar. Então, ele dá precisões históricas. O que ele está relatando ali provavelmente está acontecendo subsequentemente. Ele está escrevendo como alguém que está olhando os fatos e escrevendo. E aí, em 62 depois de Cristo, em 62 e 65, começou a pior perseguição de todas. E aí ele achou por bem aquilo que ele tinha na consciência e aquilo que provavelmente ele anotava num diário particular, passar por um livro, passar por um pergaminho, para que fosse lido por outras pessoas, com medo da perseguição afogar aquilo que ele tinha de relato, com medo da perseguição extinguir aquilo que ele tinha de relato. Então entendamos que Atos dos Apóstolos ele é um dos livros que tem uma precisão histórica e temporal absurda no Novo Testamento. Porque se você for pegar os escritos de João, que foram escritos quase no final do primeiro século, quase no ano 100, né, o Apocalipse, as epístolas que são ditas que foram escritas pelo apóstolo João, você vai ver que Atos está ali na beirada, ele começa a relatar
a partir da morte e ascensão de Cristo. Os 40 dias em que Cristo foi visto pelos olhos humanos. Ele começa a falar sobre o suicídio de Judas e ele termina exatamente, mais ou menos no ano entre 80 e 85, o último relato de Atos dos Apóstolos. Então me parece que ele foi escrevendo isso como um diário, como ele foi percebendo as coisas. Então não é um escrito que se faz de uma vez só, entendeu? É um escrito que vai respeitando as posições temporais, que ele vai escrevendo como um diário de acordo com o tempo. Entende? Diferente de todos os outros escritos bíblicos, né? Ele vai escrevendo isso como um diário, ele vai escrevendo isso passo a passo, etapa a etapa, né? Então, por isso que a gente tem hoje o Atos dos Apóstolos, nos relatos históricos, sobre uma fé nascendo, sobre uma posição religiosa nascendo, de maneira mais fidedigna que qualquer outro tipo de religião. Se a gente for falar de Maomé, né, pelo menos a gente vai ter 600 anos de diferença entre o dia que Maomé decidiu e teve uma revelação de Alá para os primeiros escritos de Maomé. Aqui a gente tem 30 anos, né, de diferença, então é muito próximo e foi escrito quase como um diário. Então, para vocês ficarem com isso na cabeça de vocês, dando algum embasamento para vocês entenderem onde Roma, quem? Lucas, da onde que Lucas era? Síria, Antioquia, data 62 a 65 depois de Cristo, término entre 80 e 85 depois de Cristo. Só para a gente dar um embasamento, capítulo 1 de Atos. Alguém alguma dúvida em relação a isso? Em relação aos escritos, alguma coisa em relação ao Novo Testamento? Alguma dúvida em relação precisamente ao livro de Atos? Eu tenho uma só. Pode falar. O Teófilo tem um significado. Tem. Mas era uma pessoa também. Não necessariamente. Não se sabe se é. Não se sabe, não necessariamente. Como é uma junção entre duas palavras, ele pode ter feito um trocadilho entre aqueles que amam a Deus e alguém necessariamente. Não se sabe, não se tem nenhuma afirmação concreta para dizer quem é Teófilo, né? Quem foi esse Teófilo. Não se tem esse posicionamento. Alguns estudiosos dizem que realmente foi alguém que estava em dúvida entre a fé cristã, né? Precisava de relatos sobre a fé cristã, porque se precisava disso o tempo todo, porque o cristianismo era algo completamente novo naquela época. Então ele estava relatando quem foi Jesus a partir do tempo e o que fez, o que fizeram os discípulos de Jesus no tempo, né? Então há muito se falando sobre isso. Mas não há nenhuma pessoa. Os teólogos que eu mais gosto, que eu tenho um apreço maior, não chegaram a uma conclusão sobre isso. Eles dizem que pode ser muito bem um trocadilho, um jogo de palavras, né? Como pode ter sido alguém específico que não é alguém que é de fato profundamente analisado na Bíblia e em nenhum outro escrito. Ele vai começar: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, ou seja, ele terminou o livro de Lucas, ele explicou o livro de Lucas, né? Acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, as quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias. E lhes falando das coisas que são acerca ou concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não saíssem de Jerusalém, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de Deus, do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas nós somos batizados no Espírito Santo, seremos em poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Ou seja, é agora que o poder político de Roma, que o César vai deixar de dominar sobre a gente como uma nação opressora, como uma nação que nos extorque, nos tira dinheiro. É nesse momento agora, quando o Senhor subiu e desceu, agora quando o Senhor voltar, o Senhor vai restaurar o reino de Israel, o Senhor vai fazer uma intervenção política, o Senhor vai fazer um impeachment do César. É nesse momento? Vamos lá. Respondeu-lhes: a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade, a sua própria vontade. Mas vocês vão receber poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, olha gente, acerca da política, eu não quero tratar disso agora, porque eu acredito que não seja próprio. Jesus não é agora que isso vai acontecer. Isso foi acontecer, Israel foi restaurado como um Estado em 1960. Né? Isso tem pouco tempo, passou um pouquinho de tempo, né? O tempo realmente não cabia saber. Mas Jesus disse, olha, mas eu vou oferecer algo diferente para vocês. Vocês receberão o Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito de Deus. E vocês serão testemunhas, vocês contarão essa história. Que história? A história do Cristo em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Judéia era uma região bem pequenininha, Samaria é um lugar onde os judeus não gostavam de ir, e Jerusalém era a capital, era onde estava acontecendo o movimento cristão, estava explodindo, né? Explodindo. E aí o que acontece? O que Jesus está dizendo para os apóstolos aí, olha, a parte política a gente não trata agora, o que vocês precisam é de poder do alto para que vocês possam ser testemunha onde quer que eu vou enviar vocês. Vocês não precisam saber o que vai acontecer. Vocês precisam fazer aí. Vocês precisam ser revestidos de poder para que vocês possam ir. Tendo ali dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando ele aos olhos dos homens. Estando eles com os olhos fitos no céu, olhando para cima, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, a quais lhe disseram, varões galileus, por que vocês ficam olhando aí para o céu? Esse Jesus que dentre vocês foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Ou seja, Jesus está para voltar, não fica procurando ele no céu. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância de jornada de um sábado, de 12 horas, andando. E entrando, subindo ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, o que o Lucas está relatando aqui? Que enquanto uns estavam assistindo à ascensão de Jesus, ouvindo as últimas novidades antes dele subir, os apóstolos eles estavam lá esperando em oração. Os apóstolos eles estavam aguardando aquilo que tinha sido prometido, para que eles não saíssem de Jerusalém, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque ali aconteceria um fenômeno que iria mudar a vida deles, mudar a ótica deles, né? Naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas a cerca de 120, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Deus acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade e, precipitando-se ali, caiu prostrado e arrebentou-se pelo meio dele. E todas as suas entranhas se derramaram. É uma coisa muito boa de ler, né? E tornou-se isso conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chamou Aceldama. Isso significa campo de sangue. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. Então o que eles estavam fazendo aqui? Pedro resolveu falar assim: olha, Jesus comissionou 12, estava na conta 12, então eu vou
a gente vai ter que escolher mais um, porque senão com menos um fica incompleto, não dá para jogar. Futebol é com 12. Esse futebol deles é 12. O 12º jogador é necessário ficar. Só que eu não sei se era bem isso que o Evangelho e que Jesus Cristo tinha proposto no coração. Eles entenderam que se de 12 foi chamado, para que foram chamados aqueles que iriam mudar, né, a história daquele lugar, e eles tinham muita fé nesse projeto, eles tinham muita fé nessa consciência. Os discípulos, todos eles tinham, apesar de tudo que viram, né, e de ter o mestre ter sido morto, ressuscitado ao terceiro dia, ter ficado com eles um tempo ali, eu acredito que eles ainda não tinham a consciência de que 12 não era um número místico, né? Não precisava se repor aquilo ali. Tanto que eles vão repor aqui, a gente vai ver, e esse sujeito a gente não fica sabendo nada, ele morre aqui, não acontece nada a partir dele, né? Pelo menos Atos dos Apóstolos, nenhuma outra carta de Paulo, nenhuma outra carta de nenhum outro tipo de apóstolo, nem tampouco em alguns apócrifos é mencionado o sujeito. Mas eles acham, olha gente, é o seguinte, eram 12, um foi o traidor, ele está explicando aqui, um traiu, fez o que era errado, a gente precisa inteirar os 12 de novo, a gente precisa de alguém que seja um homem bom, que seja um homem justo, para poder continuar o comissionamento da igreja, o comissionamento do povo, daqueles que creem, ou como era chamado, os do caminho. Os do caminho estavam incompletos. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o número estava incompleto, que eles precisavam colocar alguém ali? O que vocês acham disso? Como você falou, o número 12 é um número místico. O que vocês acham? Aconteceu isso, né? O que vocês acham? Eu acho que foi uma questão de organização deles. Eu acho que uma organização o quê? De tarefa? Talvez, pela condição que eles tinham, pela missão que eles tinham. Pelo que eles pensavam. Eu acho que ele era meio místico mesmo. Também acho. Eu tenho essa impressão de que se foi chamado. Porque o discurso de Pedro começa assim. Eles eram meio pegados no negócio dos 12, né? 12 libras. Tanto que a quantidade de gente que tinha no lugar era de 120, que é 10 vezes 12. Eles são extremamente místicos acerca dos números. E o apóstolo Pedro começa falando de Judas. Olha, gente, é como se eu estivesse aqui no meio de você. Olha, gente, a gente tem aqui tantas pessoas, gente boa demais, mas o nosso amigo fulano vai estar saindo, ele é importante, é tesoureiro da igreja, né? É um homem muito importante. Então eu acho que a gente precisa inteirar, a gente precisa colocar alguém no lugar, porque está saindo um, tem que entrar outro. Mas acredito que isso foi feito no meio dos condiscípulos, né? Que eram os discípulos dos discípulos. Então eu não vejo que houve um erro ao escolher o apóstolo que vai ser escolhido aqui, que a gente vai ler junto. Mas acredito que foi muito mais por um ponto de vista místico, né? Acerca do processo, do que muito mais por uma necessidade. Tanto que assim, Hugo, se a gente for lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que poucas pessoas vão participar desse contexto aqui. Você vai achar que Paulo, que não estava nesse meio, Apolo, que não estava nesse meio, a gente vai ver... Eu acho que aí até eles foram bem objetivos, quando ele fala assim, deve ser alguém do nosso grupo. Sim, era um dos discípulos. Alguém que está conosco desde o tempo em que Jesus foi batizado por João, até o dia da sua ascensão. Alguém que viveu isso. Alguém que conviveu com aquela história. Então eu acredito nisso, é uma coisa que tem muito para mostrar para a gente. A gente vê que tinha uma galera, quando Jesus pega 70, ele manda de novo. Sim. E ainda tinha a multidão ao redor, que se ampliava. Mas isso tem uma coisa muito legal para ensinar para a gente, né? Porque eu não sei se você percebeu, que às vezes a gente é assim. Né? A gente organiza, eu vou ter agora um ministério de som. A gente nem tem som, é só para que a gente querer dar função. Me parece que essa aqui é uma forma de eles quererem dar função para alguém. Eu acho que não é necessário ter a função se não existe, né? Mas esse é o meu ponto de vista, né? O meu olhar sobre esse texto. Eu vejo que às vezes a gente... isso é um ensinamento que eu tenho para a igreja, né? Eu estava vendo um rapaz falando que ele foi numa igreja bem num cantão assim,
e chegaram para ele e falaram, foram apresentar, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é Beltrano, faz isso, faz isso. De repente falou assim, esse aqui é fulano, é líder do ministério infantil. Não tinha uma criança na igreja. E aí, obviamente que a gente quer organizar, só que a gente entende, agora eu quero entrar numa parte com vocês, a gente entende que a igreja, e eu acho que esse entendimento eles também tinham aqui, ela funciona a partir da organização do cargo, mas a igreja ela funciona por vocação, ela funciona porque tem gente vocacionada. Não é porque eu decidi que alguém vai ser alguma coisa, que de fato, e que eu coloquei a mão, e que eu joguei óleo, se ela não for vocacionada para aquilo, dificilmente aquilo vai se desenvolver. A igreja é um chamado de Deus, é um chamado de Jesus para ação fora da igreja. Então, se eu não sou vocacionado, aquilo não vai fazer sentido nenhum para mim. Se eu não for vocacionado pelo Espírito, que é aquilo que o fenômeno que vai acontecer no próximo capítulo, que provavelmente vai na semana que vem, se eu não for chamado pelo Espírito, dificilmente eu vou desempenhar aquela função, por mais que eu tenha aquela função. Por isso que a gente tem que entender que a maior parte das vezes eu estou pastor. Eu estou, quando eu estou pastoreando, eu estou. Então no momento que eu não estiver mais pastoreando, eu não sou. É assim que funciona o Evangelho. Eu sou enquanto eu faço, porque esse é o momento, isso é ação. Não é uma vocação que me designa eu sendo aquilo que eu não sou. Então, quem é pastor, só é pastor se for pastor, se pastorear. Não adianta eu ser pastor e não pastorear. E o que é o pastoreio? O pastoreio é ensino, o pastoreio é cuidado, o pastoreio é oração, o pastoreio é amor, o pastoreio é estar junto, é estar em comunhão, estar em comunidade, é partilhar da vida, partilhar. Esse é o pastoreio. Quando eu assim for, eu assim sou. Então a ação ela vem primeiro do que a identidade, né? A ação acontece primeiro, né? Completamente diferente do que é designado, por exemplo, na vida, num trabalho. Você é designado para vender, você tem que vender. Você é vendedor. Se o cara botar você para descarregar caminhão, um colchão pesado, não necessariamente você tem que fazer, porque a sua designação não é essa. Mas quando você é designado a um tipo de função, quando aquilo está registrado para você, é completamente diferente do Evangelho. Gente. O Evangelho é completamente diferente de qualquer segmento, de qualquer coisa. A vocação do Evangelho não funciona, porque a gente fica tentando achar parâmetro. Não tem parâmetro. Você recebe uma vocação de Deus, e ao exercer essa vocação, você é. Enquanto você não exercer essa vocação, você não é. Então a gente tem Matias aqui, que a gente não sabe se fez ou se não fez. A gente sabe que não é relatado, que vai falar muito mais de Apolo, de Paulo, do que de Matias. A gente não vai ter relato nenhum, nem nos apócrifos. Eu estava pesquisando, que eu estava lendo Atos dos Apóstolos, uns 2 meses eu estava lendo Atos. Eu estava pesquisando, e eu estava vendo os apócrifos. Se tinha algum livro de Matias, porque ele fazia pseudepígrafe. O que é pseudepígrafe? Eles pegam o nome de alguém importante e escrevem como se fosse aquela pessoa. Então uma carta, uma pseudocarta, epígrafe é uma carta. Então não tem nem pseudo-epígrafe valendo de Matias. A que tem é de 1500 anos depois. Então assim, pegaram o Matias e jogaram no livro do esquecimento mesmo, rapaz. Ninguém curtiu a página dele, velho. Ninguém gostou muito do cara não, porque nem para criar uma pseudo-epígrafe do cara sustentaram isso. Porquanto o livro de Salmos diz: fique deserto a sua habitação e não haja nela quem habite, e tome outro o seu ministério. O que acontece? Eles pincelavam, né, cara, algumas coisas de lá para poder entender. Pegaram um texto de um salmo que não tem muito a ver nesse contexto, né? Não está encaixado nesse contexto, mas eles precisavam justificar com a palavra. Essa e vocês precisam entender isso, que para o judeu a validade de algo ela é a partir de que aquele algo é implicitamente ou explicitamente expresso na Torá ou nas leis. Então eles precisavam autenticar essa decisão. Havia uma necessidade de autenticar aquilo que eles iam fazer. Porque eles faziam isso de qualquer maneira, provavelmente não ia funcionar para um povo que era ou gentio ou judeu que tinha se tornado cristão. Então, para o gentio, era importante que a raiz de Jesus, de alguma forma,
fosse respeitada, aquilo que a raiz de Jesus mantinha como tradição, que no caso era a lei. E para os judeus era importante que tivesse alguma conexão com a Bíblia deles, com a Torá. Então eles ficavam amarrados, tendo que justificar as decisões que eles tinham com a Bíblia, com qualquer outra coisa que estivesse em referência na Torá. Então eles pegaram, pincelaram aqui e falaram: gente, a sua fique deserta a sua habitação e não haja nela quem habite, tome outro o seu ministério. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre vós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, se ele já conviveu com Jesus, se ele viu o processo todo, ele já era testemunha. Só que havia ali um clube seleto que você se tornaria do grupo agora, né? Por mais que você tivesse contemplado, você não tinha contemplado se você não fosse do grupo. Então eles precisam trazer alguém para dentro. Eu acho que também aí tem esse ponto de vista que você deu, um pouco de parte organizacional. Isso cai por terra depois do Concílio de Jerusalém, que a gente vai ler mais para frente. Porque o cara não é nem citado mais, o cara desapareceu, sumiu, não está nem no Concílio de Jerusalém. Mas vamos tocar. Começando desde o batismo de João até o dia que dele foi levado para cima, e dele se torna testemunho conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. O cara tinha nome, José, chamado Barsabás, que tinha como sobrenome o Justo. Esse aqui era para ganhar fácil, meu, porque ele tinha linhagem ali, mano. Esse era para ter ganhado disparado, né? E Matias não tem nem sobrenome. Matias ele está lançado. Tem Matias também. E orando, disseram: Senhor, o Senhor que conhece os corações de todos, mostra qual deles o Senhor tem escolhido para tomar o lugar nesse ministério e apostolado da qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi ele contado com os 11. Ou seja, não foi somente uma decisão de sorte. Houve ali também um respaldo, um voto comum. Os discípulos, realmente, foi uma boa decisão, foi boa. Até que decidiram por Matias. E aí encerra o primeiro capítulo de Atos. O que o primeiro capítulo de Atos está falando? Bom, o primeiro capítulo de Atos vai falar sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição, a ascensão aos céus, o caminho que ele passou sobre 40 dias andando com o pessoal, né? Estando junto com o pessoal. Vai falar também sobre essa espera que os discípulos ficaram em Jerusalém. O povo estava assistindo lá a pirotecnia da ascensão e os discípulos estavam quietinhos em Jerusalém. Eles não saíram do lugar, eles ficaram lá no lugar deles. Eles receberam, ouviram a promessa, eles ouviram o que iria acontecer e não arredaram o pé de lá, tá? Nem os discípulos e nem Maria, mãe de Jesus, que também ficou esperando. E esse capítulo 1 de Atos também ele trata dessa reposição, né? Fala sobre o suicídio de Judas também, sobre o campo que ele comprou com o dinheiro de ter vendido Jesus, né? E aí alguns relatos que são meio que distorcidos. Primeiro diz que Judas ele ficou muito arrependido e jogou as moedas, né? Aí depois diz que ele voltou, catou as moedas e comprou o campo, né? Porque há relato de 2 evangelhos que ele vai e joga as moedas, fica bravo e joga as moedas. Não quero mais, né? Aí depois o outro diz que ele volta arrependido e entrega na mão dos principais do grupo religioso. No outro diz que não, que ele não fez isso não, ele foi lá, provavelmente voltou, aqui querida, eu até te devolvi, mas agora eu queria pegar de volta, porque eu vou comprar um campo. Enfim, sendo de uma forma ou sendo de outra, aconteceu ali a perda de alguém que andou com eles, inclusive, os apóstolos aqui vão dizer que é alguém que compartilhou de todos os momentos, que compartilhou de todo o entendimento, que tinha noção do que estava acontecendo, né? E alguém que de alguma forma decidiu não estar nesse lugar. Alguém que deliberadamente decidiu seguir um outro caminho. E não só isso, porque quando o rompimento é dessa forma, eu decidi seguir o meu caminho, você decidiu seguir o seu, é uma outra coisa. Agora ele traiu Jesus, né? Ele vendeu Jesus, né, para os principais lá, para os religiosos, e depois ele se matou, amargurado, ele se matou. E aí os discípulos decidem repor aquilo que estava faltando. Eles decidem de alguma forma
colocar alguém no lugar, ou por uma visão mística, né, de que eram 12 e deveriam terminar com 12, ou pelo que o Hugo falou, talvez pela demanda que acontecesse. Eu não sou contrário a essa ideia, não, porque pelo projeto que eles tinham, de 120 pessoas em volta deles, né, para o acontecimento, e para aquilo que acontece no capítulo 2 de Atos, aquele movimento de um monte de gente estrangeira ali no meio também, é bem possível que essa necessidade de mais gente de íntima liderança, de liderança próxima, principalmente líderes que vieram sendo liderados, principalmente por Pedro, para aqueles que tinham mais proximidade com o mestre, né? Pedro, Tiago e João, essa gente de perto era necessário se ter gente que se pudesse confiar. Então eu nem acredito que Judas era um cara que estava ali à toa, né? Ele tinha um serviço, né, no meio, ele guardava a bolsa, o dinheiro, mal ou bem, né? Tá aí, mas né, desempenhou durante 3 anos e meio esse ministério junto com o mestre, e era necessário que se repousse ou por questão de atividade, talvez pela mesma atividade, não sei, porque esse nome desse rapaz, o justo, ele remete à justiça financeira, à justiça, um monte de coisa. Se você for pegar o texto de verdade no grego, ele vai estar falando de justiça de valores, né? O justo de valor. Então pode ter alguma conexão com essa tesouraria que era feita pelos discípulos. Pode ser, tá? Não há nada dessa forma concreta, principalmente no que tange a vida, por exemplo, de Matias. Nada concreto, nada que se diga daquele que foi decidido em sortes e em voto o que aconteceu. E o que esse capítulo 1 de Atos tem para passar para a gente? Bom, em primeiro lugar, ele está fazendo a abertura daquilo que seria a ação, não dos apóstolos, mas do Espírito Santo, durante todo o processo do nascimento da igreja. A gente não está vendo aqui nascendo um bando, não está vendo nascendo um povo, o povo já existia. O que a gente está vendo aqui é a igreja tomando forma. Cada um desses homens aqui, eles foram para caminhos para poder fazer implantações de igreja, botar igreja. Tá? Eles não estavam tentando criar um grupo, uma facção religiosa do judaísmo, que hoje a gente se denomina cristão, mas na verdade a gente tem uma conexão também com os judeus, né? Porque nós temos Jesus Cristo, que era judeu, como o líder daquilo que a gente chama de crença, de religião. Então Jesus Cristo, ele era judeu, nasceu. Judeu não é quem só professa a religião judaica, é diferente de você se dizer evangélico. Quem nasce em Israel, naturalmente é um judeu, tá? Só para dizer isso para vocês. Mas eu sou judeu e ateu, existe? Existe, tá? E boa parte deles são, né? Principalmente essa parte desses 25 milhões que hoje moram nos Estados Unidos. Grande parte são ateus. Por quê? Porque a religião judaica, diferente da religião cristã, que hoje nós temos uma praxe de exortação mútua, eles têm um rito. Eles não têm somente isso que a gente está fazendo aqui de palavra, de motivação, de ensinamento. Eles têm um rito sacrificial. Então, se não tem sacrifício, porque é a base disso que funcionava a religião judaica, tá, gente? Por isso que existia um templo, tá? Porque o templo, diferente do que o templo que a gente chama da religião evangélica, é o lugar onde a gente vai para cantar, louvar, adorar, ter comunhão, o templo para eles era para a operação daquilo que eles faziam de sacrifício. Então, a religião judaica, sem o sacrifício, ela fica meio que congestionada, ela fica parada. E onde que é feito o sacrifício? No templo. Em que templo? Em Jerusalém. Pode entrar lá? Não, hoje virou uma capela muçulmana. Então não é um lugar que é possível se tomar à força, porque a guerra ali é o tempo todo, né? Não é um lugar em que você possa substituir, porque tem que ser o antigo templo de Salomão, na localidade de onde Salomão construiu o templo. Então, assim, a religião está parada. Enquanto o cristianismo hoje é uma crença viva, em que você carrega o Espírito de Deus aonde quer que você vá, e que você não crê nisso simplesmente como uma ideia que existe na cabeça, mas você tem convicção pela fé, o judaísmo é diferente disso, ele caminha dentro de uma outra vertente. Então, nós, onde quer que nós vamos, por encarnação, porque é o que a Bíblia nos ensina, que nós encarnamos o Cristo, nós trazemos o Cristo para dentro, nós vamos com Cristo onde quer que nós vamos. Cristo vai conosco. Diferente disso, o judaísmo tem um local para onde acontece.
Então, esses discípulos aqui, eles não estavam levando uma nova facção, que seria uma divergência do judaísmo. Eles estão levando os ensinamentos do Cristo para a formação da igreja. É completamente diferente. Quando você vai criar a igreja, você vai criar algo completamente diferente daquilo que eles tinham como religião. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu estou dizendo que eles pegaram algo do nada, sem forma, e deram forma para aquilo. Como fizeram? Tentando. Errando. Eu acho legal, Marcelo, porque essa atitude deles de colocar alguém no lugar de Judas foi uma atitude deles. Não foi algo que eles tiveram uma voz divina, uma direção de Deus. Quando eu disse da organização, eu pensei quando você estava lendo exatamente nisso. Porque eles tomaram uma atitude, oraram a Deus e seguiram fazendo enquanto Deus não pedia eles de fazer nada. Então, assim, essa parte é legal, de eles tomarem essa decisão. Né? E o momento que foi tomado também, né, Hugo? Eles esperaram os acontecimentos acontecerem. Eles esperaram Jesus acender os céus, eles esperaram abaixar um pouco a poeira de tudo que estava acontecendo nos 40 dias que Cristo conviveu com eles. Aproveitaram aquele momento de Cristo sem pensar nessas burocracias que nós temos, que nós carregamos em nós, porque a gente quer repor. A nossa ideia é sempre repor, né? Esse tempo de reflexão que eles tiveram aí, que eu acredito que tenha sido a chave do negócio. Porque eles não imediatamente Judas já era, Judas estava vivo ainda, Judas não, vamos botar outro lugar. Não, eles viveram os acontecimentos que tinham para acontecer. Eles viveram aquilo tudo ali. E no momento que eles entenderam que estava próximo a promessa de Cristo, e isso tem a ver com feeling, né? Eles sentiram que estava próximo esse dia. Porque Jesus subiu ao céu e Jesus falou, se eu for, eu vou mandar o Consolador. Então eles entenderam a dinâmica da coisa, eles fizeram a prova dos 9, eles fizeram, olha, isso foi, então alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Então vamos decidir aqui, vamos fazer isso acontecer. Então não houve essa pressa, não houve essa parte de reposição que o corporativismo da igreja traz pra gente, né? Que a gente se torna um objeto corporativo, que a gente precisa fazer uma reposição. Você sai aqui, a gente tem que botar aqui. E eles não, eles curtiram o momento, eles entenderam o tempo, eles discerniram o tempo, né, mano? E eu acho isso muito maneiro. Eu acho que essa espera que os discípulos tiveram em Jerusalém, enquanto todo o resto tinha ido ver a ascensão, eles ficaram em Jerusalém esperando. Isso foi uma coisa muito maneira que me saltou os olhos desse texto desde o início, porque eles não queriam lá ver assistido acontecendo, não. Eles ficaram para poder ver a promessa ser cumprida. Eles preferiram aguardar a promessa. Eles ficaram lá. Né? Enquanto esses que relataram que viram os relatos estavam lá, eles ficaram, vamos ficar em Jerusalém. Vamos ficar aqui, que aqui ele pediu para a gente esperar aqui. Se a gente for para lá, a gente não está esperando aqui. Então vamos ficar aqui. Então essa paciência, esse entendimento, esse discernimento dos tempos, o momento certo de colocar uma outra pessoa. Não estou nem julgando o mérito de que foi certo ou errado colocar outra pessoa, porque não sou eu que apenas julgar esse mérito. Eu estou dizendo que eles esperavam o tempo. Eles não fizeram nada de imediato, saiu o Judas, tem que botar outro. Não tem ninguém com a bolsa vai ficar desocupada, então a gente tem que botar alguém para poder... Não. Então, o que eles estavam fazendo aqui é criar algo completamente diferente, algo completamente novo. O que estava para nascer aqui era algo que revolucionaria principalmente o Ocidente, que hoje de maioria é cristã, algo que mudaria um lugar onde eles nem estavam. Porque se você for ver hoje o Oriente Médio, grande parte da Ásia, hoje eles não confessam a religião cristã em boa parte. Então o que eles estavam fazendo dificilmente era algo que iria refletir diretamente no tempo de hoje. Eles estavam fazendo algo aqui que mudaria o outro lado do mundo. Eles estavam fazendo algo que provavelmente eles não colheriam. Eles estavam fazendo algo sem a pretensão de que pudessem estar vivos, porque a perseguição começa a acontecer. Então, e eles vão para a morte mesmo. Eles vão acreditando piamente naquilo que eles tinham. Né? Então eles estavam decidindo aqui escolher mais um, porque senão mais um para dividir as cargas. Por que não mais um para poder sofrer junto? Por que não mais um daqueles que eram íntimos para poder compartilhar as dores e compartilhar os momentos, né? Então eu acho que nesse ponto, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, mostra para a gente esse coração que o povo da igreja, o povo do caminho, aqueles que iniciaram o processo que hoje a gente vem finalizando até a vinda do Cristo, a ideia que eles tiveram de quem é Cristo. Primeiro, uma fé completamente insolúvel.
Uma fé que não se abalou, uma fé que não precisou enxergar alguma coisa depois dos acontecimentos para poder crer e esperar. Não precisou de um fenômeno para poder crer e esperar. Eles esperaram, eles já tinham visto bastante. Eu sei que tem gente aqui que já viu bastante também de Deus, que contemplou a bondade de Deus, que enxergou quais são as misericórdias do Senhor. Gente que já viu bastante, gente que não está aqui para poder jamais questionar algumas coisas. E não que a fé não nos coloque em situações em que a gente, de vez em quando, a gente vai dar uma bombeada. Porque a nossa humanidade, por mais que o Espírito de Deus em nós esteja completamente pronto, seja pleno e perfeito, ainda estamos revestidos disso aqui que se chama humanidade, né? Mas eu estou dizendo sobre pessoas que começaram algo do nada. Algo como a gente está começando a nossa igreja. Como a gente começou a nossa igreja. Com a mesma pretensão que a gente começou a nossa igreja. Eu lembro até hoje de quando a gente fazia as reuniões do caminho. Que dava 2 pessoas. 3 às vezes. A gente ia na sua casa às vezes. Aí vinha o Jarvis e a Cíntia. Eu, você, Jéssica, Luana. Aconteceu isso algumas vezes. E a pretensão que a gente preparava, a gente lia do Evangelho, e a gente compartilhava, e a gente orava entre a gente com a mesma intensidade, né? A gente tinha a mesma intensidade. Hoje a gente tem microfone, som, uma pancada de coisa, mas o Evangelho, ele continua o mesmo, o que a gente prega continua o mesmo. A gente evoluiu na consciência, a gente cresceu na consciência, porque a gente entendeu que o caminho da consciência é um caminho que deve ser possível ao outro também. E às vezes a gente tinha um caminho que era muito possível e fácil para a gente, difícil para o outro, né? Então, a consciência que foi crescendo... Tem um pouco a ver com isso que você estava falando antes. Tem alguns dias atrás, tem uma semana mais ou menos, tem mais. Eu estava vindo de ônibus e tinha 2 senhores sentados atrás de mim conversando sobre igreja. E aí, falando, você já viu a igreja tal? Você já viu a igreja tal? Conversando, tipo, como se tivesse vindo no cardápio. Sinceramente, sim. A minha impressão era essa. Eu estava, olha, essa daqui, ela é boa. O pastor de lá é bom. Mas lá é muito frio, né? Lá é muito sem graça, lá é muito não sei o quê, lá é muito não sei o que lá. Porque a igreja é uma sopa, né? Quase isso. Quem está quente é sopa, pô. E essa aqui, essa aqui não é boa não. Essa aqui o pastor é muito chato, ele prega, ele foi bom na época, sabe? Agora tá também sem graça, tá cardápio mesmo, né? Mais ou menos assim. E eu fiquei ouvindo aquele discurso e tal, ouvindo. E no final, antes um pouco de eu sair, o rapaz falou assim, porque igreja tem que ter manifestação do poder de Deus. Se Deus não está no lugar, se não existe manifestação do poder de Deus no lugar, eu não quero estar nessa igreja. E eu confesso que aquilo ficou muito na minha cabeça. Não por causa do que ele estava dizendo em si, mas por ele ser alguém que Jesus quer alcançar também. Eu fiquei pensando naquilo, e relendo esse texto agora com o Jonas, né? Eu acho que é mais ou menos essa a função da igreja mesmo. Eu penso que é um tempo da gente como igreja pedir que Deus faça um extraordinário no meio da gente. Amém. Não por causa da gente, porque a gente não precisa ir para lá para ver ele ir pelas nuvens, porque a gente já crê que ele está indo, porque ele já disse que está indo. Mas a gente precisa ficar e orar que Deus faça coisas extraordinárias por causa daqueles que estão precisando estar lá para ver ele subir. Isso ficou muito no meu coração. Você estava falando, eu estou relendo aqui isso que Deus colocou no meu coração. É tempo da gente orar para que Deus faça o extraordinário no nosso meio, para que as pessoas de fora vejam que Deus está no nosso meio. Mas que a gente não precise disso para ele. Essa é a moral desse capítulo 1, a Luana resume muito bem. Gente que creu e que aguardou e que não queria mais assistir mais nada, eu já criei o suficiente, eu estou aqui orando para que aconteça o que aconteceu em Atos 2, para que aquilo, a manifestação de Atos 2 possa acontecer. E é bem mesmo nessa simplicidade que ela não estava fazendo nada além daquilo que a gente está fazendo aqui, quando aconteceu aquele movimento. Estavam lá orando, talvez cantando, rindo, né, conversando, colocando o papo em dia, quando de repente Deus mandou o seu Espírito naquele lugar. Então, talvez esse seja um diferencial, desculpa te interromper. Que às vezes a gente
parou de crer que Deus faz esse sobrenatural tudo. Porque eles estavam lá crendo na promessa de Deus, que é a mesma promessa que está sobre nós ainda. Verdade. E às vezes a gente perde esse filho de sentir, não sentir na emoção, mas de sentir na fé de que Ele prometeu e que está sobre nós. Mas acho que esse é o desafio também do estudo de Atos, né? A gente se aproximar na identidade, na arquetipia daquilo que a gente está assistindo na igreja aqui. Então acho que esse é o desafio também que o livro, esses 28 capítulos de Atos, vai trazer para a gente como igreja. Da gente se aproximar, da gente se assemelhar àquilo que aconteceu. Eu não estou dizendo a gente fazer uma cópia aqui e vai ter um Ananias e um Safira para... Nada disso. Me ajuda, né? O que eu estou dizendo aqui é para que a gente entenda que esses homens partiram do nada. Eles não pegaram o judaísmo e reformularam ele. Eles colocaram Cristo no centro do pensamento, Cristo como chave de interpretação do Evangelho. E ao colocar Cristo no centro, a colocar Cristo no lugar onde ele tem que ser colocado, as coisas começaram a acontecer a partir de Jesus, a partir da promessa, né? Então eu acho que essa é para a gente, esse é o nosso desafio como igreja. A gente pegar esse capítulo 1 de Atos, que é uma introdução. Isso aqui, se você fosse colocar no livro, ia estar naquela parte que chama prefácio, né? Ia estar no prefácio, dando para vocês a introdução. Mas essa introdução, para mim, é o que gera, ao meu ver, todo o resto. Gente que creu, que já tinha crido, que já tinha observado, que já tinha vivido e decidiu esperar. E não esperar de qualquer maneira. A Bíblia diz que eles esperavam em oração. Eles estavam em oração. Eles estavam reunidos em comunhão e oração, aguardando a promessa que vinha de Jesus. Então, vamos ficar de pé para a gente orar? Porque hoje eu vou terminar 9 horas em ponto. Hoje eu não vou me estender. Mas é isso que eu queria, sobre isso que eu queria que vocês orassem. Para que a gente tenha esse mesmo espírito dos apóstolos. Como a Luna disse, que uma vez já tendo experimentado o amor e da bondade de Deus, que a gente consiga orar, ansiosos pela expectação daquilo que Jesus quer fazer no meio da comunidade que a gente está inserido, com a expectativa de que realmente Ele faça milagre, que Ele realmente faça maravilhas, que realmente, como disse a Luana, que Deus manifeste o poder dele nesse lugar. Porque eu creio que isso possa acontecer e creio que esse é o mesmo Deus que opera em nós hoje. Então hoje a gente tem um pequeno projeto, assim como a gente também tem um pequeno projeto, e creio que nós somos mais do que 12. Então acho que o projeto começa assim, o bom projeto começa assim. Só que a gente hoje não está inventando a roda, nós temos diretrizes, a gente está criando um projeto do nada. Existe uma diretriz de igreja que está no Evangelho, principalmente está em Jesus, na personalidade de Jesus, na arquetipia do Cristo. É lá que está concentrado, né? É lá que está o suco, o insumo perfeito da igreja, é em Cristo. E aí, como a gente disse sobre no estudo da igreja, que existe a igreja desassociada do Cristo, né? Uma igreja que resolveu se separar do Cristo por algum momento, que resolveu não ter mais a mesma personalidade do Cristo. Eu queria que a gente orasse nesse momento para que a gente se assemelhe com Jesus, para que a gente se pareça com Jesus, e ao se parecer com Jesus, que a gente tenha em nós o coração que a igreja de Cristo deve ter. E aí é uma igreja que realmente espera, e não espera porque está aguardando, espera porque tem fé que vai acontecer. Essa é a expectativa que nós temos. Nós não temos uma expectativa de que algo pode acontecer, nós sabemos que algo vai acontecer. Nós sabemos que esse Cristo ainda vive, nós sabemos que esse Espírito ainda age, nós sabemos que Ele ainda cura, nós sabemos que Ele ainda transforma, que Ele troca a personalidade, que Ele deposita em nós o Seu Espírito a troco da graça de Deus. Só isso. E é nisso que nós cremos. Então, se você quer ver um mover de Deus hoje, se você quer ver realmente um avivamento no seu coração, creia no Cristo, creia na pessoa do Cristo, creia na centralidade do Cristo na igreja, creia que Ele é perfeito, creia que Ele é amável, que Ele trata a igreja, que Ele sara a igreja, que Ele quebra em nós tudo aquilo que é raiz do mal. Creia nesse Cristo. Se a gente quiser ser a igreja perfeita, a gente olha para o Cristo. Há uma igreja perfeita, há aquela que está completamente disposta a estar sob a vontade e a direção do Cristo. Essa é a igreja perfeita. E você pode fazer parte dessa igreja, que por mais que ela não seja uma igreja local, como o Hugo disse, é uma igreja cósmica, que pertence ao Cristo.
e ela também se assemelha ao Cristo no quesito poder. Poder. Poder de cura, poder de transformação, poder de alteração de realidade. Essa igreja que é a igreja que eles oraram aqui, e essa igreja começa a acontecer no capítulo 2, a partir de um movimento completamente alheio a eles, autônomo a eles. Esse movimento não veio de nada que eles estavam fazendo, mas veio do projeto que Deus tinha para essa igreja. Então, se a gente crê nesse projeto de Deus, a gente crê que a gente tem sido de alguma forma agraciados por Deus, de ter a oportunidade de representar a arquetipia da tua igreja aqui na terra, se a gente crê nisso, a gente precisa orar para que Deus possa revestir essa igreja de poder. Poder do alto. Não é para ficar fazendo um monte de pirotecnia para a gente ser acesso ao céu, não. A gente está orando aqui para que haja cura, para que haja transformação, para que haja libertação, para que as pessoas saiam daqui com esperança, com expectativa, que toda morte, que todo coração que está hoje voltado ao declínio para a morte, que possa de alguma forma ser alterado na realidade da graça. É basicamente isso. Então vamos orar? Deus, nós colocamos o início da nossa igreja, assim como no início da igreja do Senhor, em Atos, diante do Senhor, diante da sua vontade, diante da sua soberania, diante do seu sim e do seu não, Pai. Para que o Senhor possa transformar em nós e mudar em nós, Pai, aquilo que não se assemelha à igreja que o Senhor deseja usar, Pai. E dessa forma, Pai, a gente possa ser um instrumento útil nas suas mãos, Deus. Para que a gente possa, de fato, entender a profundidade desse amor na ação do próximo. Mas que haja poder nisso, Pai. Para que haja milagre nisso, Pai. Para que o seu povo possa crer, Deus. Para que eles possam crer e possam ver que a sua igreja é viva, que a sua igreja é eficaz, que a sua igreja, quando ora, ela tem poder pela graça que nos foi depositada, pelo amor que o Senhor colocou em nós, Pai. Nos ajude, Deus. Nos ajude porque a gente é pequeno. E muito mais do que pequeno, às vezes a gente se apequena diante das situações, Deus. Nos ajude, Pai. Porque esse apequenamento apenas nos diminui em relação aos problemas, Deus. Que a gente possa crescer como igreja. E que possamos crescer fortes, Deus. Fortificados pelo Cristo. Fortificados pelo amor de Jesus, Pai. Para que a gente não possa, a gente consiga, de todas as formas, de todos os modos, alcançar o objetivo da sua igreja nesse bairro. Que a gente não fique parado no tempo, procurando de alguma forma cumprir um fator religioso, uma carga horária religiosa. Que isso é terrível, Pai. Que a gente possa avançar na medida do conhecimento e da fé que o Senhor tem depositado em nós, Pai. E eu oro para a tua igreja para que o Senhor possa nos revestir de poder, Deus. Poder do alto, Senhor. Poder que modifica, Deus. Poder que cura, poder que restaura, que troca substâncias. Em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos que a sua igreja, Deus, tem tido contato com o teu Espírito, e ao ter contato precisa ser alterado a sua realidade, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a gente consiga ter um coração perdoador, Deus, que a gente consiga ter o coração de Jesus, Pai, que perdoa pecados, que perdoa falhas, Deus. Nos ajude com isso, Pai. Nos ajude a caminhar em perdão e em graça, Deus. Assim como o Senhor viveu esse tempo todo aqui conosco, Deus, nos perdoando, morrendo na cruz, Deus. Que a gente tenha essa consciência, Deus. Que a gente carregue o perdão como um baluarte, Deus, como uma bandeira, Senhor. Que o perdão seja uma bandeira para todo lugar em que haja o pecado e que haja perdão nesse lugar, Deus. Nós cremos, Senhor, porque te amamos. Nós cremos porque temos seguido, Deus. Nós cremos porque o Senhor nos deu fé. E até a fé que nós cremos veio do Senhor, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, obrigado por essa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a sua igreja com as suas bênçãos, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. 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 Glória a Deus, amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa noite? Que a gente possa não desprezar esse pequeno começo. Que a gente possa avançar com o coração que quer experimentar o extraordinário de Deus. Para você experimentar o extraordinário de Deus, você não precisa ser uma pessoa extraordinária. Você só precisa ser um Matias que se disponibiliza a fazer parte. Como a gente viu no teatrinho das crianças aqui no domingo,
Deus chama os que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Deus escolhe os menores, os pequeninos. E quem sabe não é por isso que Ele está escolhendo a gente para essa obra. Para estar aqui nesse bairro, aqui no Cordoeira, para abrir essa porta, para que muitos conheçam esse amor poderoso, esse amor que quebra todo jugo, essa vida extraordinária que é viver com o Senhor Jesus, essa experiência maravilhosa que é viver em comunidade. Se você crê nisso, pegue essa palavra. Nós estaremos todas as terças-feiras a partir de hoje, estudando, lendo e aplicando aquilo que se pode aplicar no livro de Atos dos Apóstolos, da prática dos apóstolos do primeiro tempo, da igreja primitiva, para nós como indivíduos e para nós como igreja. Tenha certeza que você vai ser edificado e fundamentado para viver uma vida acima da média. Amém? Recebe isso no seu coração hoje. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Fala, foi bom estar com você aqui hoje. Amém?